Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Aline e para estrear o nosso canal nós vamos começar falando sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. A Olimpíada de Língua Portuguesa faz parte de um projeto chamado Escrevendo para o Futuro. O objetivo desse projeto é fazer com que alunos do 5º ano até o ensino médio trabalhem com diferentes tipos de texto, aprendam mais sobre alguns autores e no final produzam um texto próprio. Para o 5º ano, o projeto separou o trabalho com poemas. Mas antes da gente começar a falar diretamente sobre o projeto, vamos parar e pensar um pouquinho. O que é poema? O poema está dentro de uma coisa um pouquinho maior que é a poesia, tá? Mas mesmo assim, o que é poesia? Onde a gente encontra a poesia? Eu separei um texto para vocês que fala justamente sobre isso, tá? Ele é de um autor que se chama Elias José e o nome do texto é Tudo a Ver. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso de criança, com o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte e os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo, o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol, das estrelas, a explosão em verde de frutos e flores. A poesia é só abrir os olhos para ver. Tem tudo a ver com tudo. E esse poema fala sobre justamente o que é poesia, onde a gente encontra a poesia. Então, poesia é tudo aquilo que tem uma expressão ou sentimento sobre alguma coisa, tá? Ele pode ser encontrado, pode ser encontrada numa apresentação de dança, no entardecer, quando você vê o sol se pôr, num sentimento que você tenha por alguém. E o poema é a parte escrita da poesia, é o texto que representa todo esse sentimento. Legal, né? Eu trouxe mais 2 textos para vocês, 2 poemas de outros autores, para a gente ver que nem sempre o poema vai ter a mesma estrutura. Quando a gente aprende na escola, normalmente a gente aprende que o poema ele tem estrofes, né, que é como se fossem os parágrafos do texto, né, do poema, e os versos, que é cada linha do poema. E daí a gente aprende que tem rimas, né, que são quando o pedacinho da palavra, o finalzinho da palavra combina com o finalzinho da outra palavra. E normalmente a gente acha que poema é sempre desse jeito. Mas não, tem vários tipos de poema, vários jeitos de escrever poema. E durante esse trabalho na Olimpíada, nós vamos ter 12 oficinas, onde a gente vai aprender em cada uma delas um pouquinho desses tipos de poema. Vamos aprender um pouquinho mais sobre como fazer um poema, tá bom? O segundo poema que eu trouxe para vocês é de uma pessoa bem conhecida aqui de Curitiba. Ele é o Álvaro Posselt, ele é o poeta curitibano. E com certeza um dos poemas que ele fez, vocês devem conhecer. O estilo que ele faz é o haikai, que é um estilo de poesia japonesa que tem apenas 3 versinhos. E normalmente fala sobre o cotidiano, sobre a natureza. Vou ler para vocês, ó. Veja se vocês já ouviram falar esse verso. Curitiba não nos poupa. Ontem tomei sorvete. Hoje tomo sopa. Já ouviram? Durante um tempo, esse poema estava escrito numa das paredes lá no centro de Curitiba. E veja como ele é simples. Eles são 3 versinhos que falam sobre o cotidiano de Curitiba. Todo mundo que mora em Curitiba sabe do que ele está falando, não sabe? Porque um dia tá super quente e no outro dia a gente está vestindo casaco de tanto frio. Então veja como é simples o jeito de você escrever sobre algo que você conhece do dia a dia e transformar isso em poema, transformar em poesia. Legal, né? Trouxe outro poema para vocês e esse é do Otávio Roth. O nome do poema é 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. E ele é um poema que fala sobre justamente isso. Coisas simples do dia a dia que transformam a nossa vida e deixam a nossa vida mais alegre. Olha só. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito de Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço. Um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa. Eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão.
descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo. Herói que fuma cachimbo. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim. Terminar o livro assim. Esse último que a gente leu agora, né, do Otávio Roth, ele traz bastante rima, mas mesmo assim fala de coisas simples do dia a dia. Que o poema, na verdade, é o autor falando de algo que ele se importa, de algo que é comum para ele. Legal, né? Então agora, para vocês se prepararem para o que a gente vai ter pela frente, eu vou falar para vocês o tema do poema que vocês vão escrever lá no final do projeto. Vai ser o lugar onde eu vivo. Então, para todas as oficinas que a gente fizer, pense nisso. O que o lugar onde eu vivo tem a ver com poema e com poesia? Como é que eu posso transformar o meu dia a dia num poema, tá? E isso hoje em dia, na situação que a gente está vivendo hoje, é bem fácil de fazer, porque nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, né, a estudar em casa, a trabalhar em casa, e tudo isso trouxe uma visão diferente do que é o lugar onde a gente vive. Então vamos usar isso a favor do nosso poema, combinado? Mas antes de tudo isso e antes da gente seguir para as outras oficinas, eu quero que nessa primeira oficina que nós estamos fazendo hoje, vocês parem, pensem e depois escrevam aqui embaixo nos comentários. Qual é o seu poema preferido? Se você não tem nenhum poema preferido, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desses poemas que eu acabei de ler para vocês e o nome de alguns autores que vale a pena vocês conferirem. Eu espero que vocês continuem bem, tá? Se cuidando e continuem assistindo às aulas e fazendo as tarefas em casa, que logo logo tudo isso passa e a gente volta para nossa rotina, que estamos com saudade, né? Um beijo para vocês e até a próxima!